Aos verdadeiros heróis deste país, muito bom dia a vocês. Muito bem, gente. Aos 20 anos de idade, em 1997, a esposa grávida do nosso primeiro filho, então, depois de ter empreendido de uma forma muito bem sucedida, aos 17 anos, comecei a minha primeira escola de informática na época, abri a segunda escola, a primeira em Caçapava, a segunda em Taubaté, a terceira em Pinda. Aos 18 anos, com 51 funcionários, 150 computadores, 2.500 alunos na minha rede, comecei a um novo negócio paralelamente e muito bem sucedido. Então, vendi tudo, aquelas 3 escolas todas, para acelerar ainda mais o outro negócio. Porém, sem experiência de vida, 20 anos, muito menos de gestão empresarial, então eu fui à falência. E o falido é que nem a música do Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. Para as pessoas que cercam o falido, a sua própria família, os seus conhecidos, a comunidade que ele está inserido, a igreja que ele frequenta, para todas aquelas pessoas, o falido é como a música do Flamengo. Uma vez falido, sempre falido, falido sempre ele é de ser. E você fica estigmatizado. Você fica desmoralizado, descredibilizado. Agora você imagina, aos 20 anos de idade, você passa por uma falência dessa, com 50 credores, em que as pessoas próximas a você não acreditam mais em você. Você que foi um sucesso, mas agora, inclusive, muitas pessoas comemoram quando o empreendedor que tem algum sucesso, quando ele leva uma queda. Há um gosto interior das pessoas, um prazer interno das pessoas, de ver você caindo, infelizmente. E eu experimentei isso numa cidade, Caçapava, uma cidade pequena, e infelizmente tem cidades pequenas que o prato principal de certas pessoas é a fofoca. Como eles adoram esse prato, eles se alimentam, eles têm um prazer de comer esse alimento que é a fofoca. E é terrível a fofoca. Então você fica numa situação muito difícil. O empreendedor normalmente ele é sozinho, ele é incompreendido e muitas vezes pelo seu próprio cônjuge, também até pelos seus pais, ele é incompreendido pelos colaboradores, ele enfrenta todas estas coisas. Agora, nós somos brasileiros, né? O brasileiro não desiste nunca. E o empreendedor nato, ele tem dentro dele uma certeza que ele vai dar certo. Que ele pode cair, mas ele vai se levantar, vai tentar de novo e vai conseguir. E é assim que a gente faz. E vou dizer para vocês, aquela experiência é das maiores gratidões que eu tenho a Deus. Foi permitir eu passar por aquela situação. Aprendi muito. Fui trabalhar com meu pai de auxiliar de escritório na sequência, ganhando R$800.
Eu morava numa casa com piscina, 2 suítes, carro importado, até então, empresário. Fui morar dentro de um quarto na casa dos meus pais, morando agora de favor, e trabalhando para ele, ganhando R$800. Abri uma filial do escritório dele em São Bernardo do Campo, fui para lá, passava a semana lá, e comecei a fazer clientes para o escritório dele, comecei a fazer faturamento para ele, comecei a pagar meus credores. Uma coisa aprendi já naquela data, naquela época, aos 20 anos, 1997, que uma satisfação é meia dívida paga. Não sofri nenhum processo, porque eu fui em todos os meus credores, dizendo que infelizmente eu havia quebrado, mas que eu tinha a consciência do débito com cada um e que eu iria pagá-los. Mas eu precisava de um tempo, porque eu ia ter que começar tudo de novo. E assim eu fiz e fui realmente atrás de cada um. Deixei os bancos por último, porque eles não têm necessidades, né? Tem bastante. E fui pagando os meus credores. E aprendi uma das ferramentas para nos trazer faturamento. E é sobre isso que quero falar com vocês. Bom, aquela experiência ficou para trás, pude realmente prosperar na minha vida, nos negócios, fui estudar, me formei em gestão empresarial, fiz outras formações, me especializei em bastante coisa nessa área de empreendedorismo e cresci. E hoje, graças a Deus, a realidade é outra. Mas eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre uma das ferramentas que todos nós podemos aplicar para ter resultados, para ter faturamento, para ter sucesso profissional. Vamos falar sobre os 5 níveis de networking. Vejam só uma coisa. Quanto mais oportunidades, mais faturamento. Tem um versículo muito interessante do apóstolo Paulo, ele fala assim: aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia abundantemente, vai colher abundantemente. Então eu aprendi a semear bastante e passei a colher bastante. Essa é uma lei universal, não é só uma lei divina. Então, quanto mais você semear propostas do seu negócio, mais contratos você vai colher. Aquele que semeia pouco marketing, pouca proposta, colhe pouco cliente, pouco faturamento. É simples. Então, peguem esse princípio e vamos carregar até o fim deste momento agora. Mais mais oportunidades, mais faturamento. Beleza? Então vamos lá. Primeiro nível do networking é o networking pessoal. E aí nós temos a diferença de network para networking. Network é algo que todos vocês, todos nós temos. Network é a rede de contatos que cada um tem. Alguém aqui não tem contato nenhum? Não conhece ninguém? Não. Todos têm network. O network tem um porém. Ele parado não gera nada. Então, se você pega o seu celular e for nos seus contatos, você vai ver que tem lá centenas de contatos. Já fizemos esses testes. Todos tinham no mínimo centenas. Tem gente que tem milhares de contatos no seu próprio celular.
Isto é o seu network. Networking é você ativar o network. Networking é a ação, é o movimento. E por que eu estou dizendo isso? Porque cada pessoa do seu network é uma pedra preciosa. E se você tem centenas de pessoas no seu contato, você tem centenas de pedras preciosas. Portanto, todos aqui somos já ricos, porque temos muitas pedras preciosas, a começar por aqui. Cada um que está aqui é uma pedra preciosa para você. Por quê? Porque cada um aqui é uma oportunidade. Quanto mais oportunidades, mais faturamento. Cada um é uma oportunidade para você. Se não é ele exatamente que vai comprar o seu produto ou serviço, ele pode ser sim alguém que vai fazer indicações para você ou vai abrir portas para você. Portanto, cada network, cada pessoa da sua rede de contatos é uma pedra preciosa para você. Então nós temos que ter esse olhar de ver que cada um é uma fonte de oportunidade. Com quantos aqui eu já fiz negócio, eu e minha família já fez negócio ou já gerou negócio para vocês? Levanta a mão, só para eu ver. Mais alto assim. Vejam, eu já fui oportunidade de negócios para várias pessoas, só eu. Eu sou uma pedra preciosa. Já fui uma pedra preciosa para todas essas pessoas que levantaram a mão. Assim como todos os demais são, todos nós somos pedras preciosas uns aos outros. Percebem, sim ou não? Muito bem. E o networking pessoal, vejam só, é um marketing direto. Você não precisa, nesse caso, de uma agência de marketing, por exemplo, e hoje nós temos aqui umas 3 agências de amigos que valem ouro. Mas o networking pessoal, você não precisa investir em marketing, porque é direto. E é gratuito. Então vejam, se aqui... Alguém contou quantas pessoas temos aqui hoje? 43. 43. Então tira você tem 42 pedras preciosas. 42 oportunidades de negócios. Gratuitamente. Se você está precisando de mais clientes e mais faturamento, as oportunidades já começam por aqui. Quando a gente pensa muitas vezes em adquirir mais clientes e faturamento, a gente fica pensando no mercado lá fora, em pessoas que a gente nem conhece, para tentar fazer uma propaganda que chegue até elas e quem sabe elas então sejam atraídas e venham até nós. Mas isto é possível, sim, mas gera um investimento maior. Comece de forma gratuita, dentro da sua casa. Dentro de casa que eu digo, os seus contatos, o seu network. Então, no nosso modelo de negócio, quando nós temos as reuniões B2B, vocês todos aqui já têm 42 portas abertas. Sendo que cada um é uma oportunidade de negócio para você. E agora, e os seus contatos do celular? Também. Vejam, nós aqui treinamos toda semana a fazer pedido de indicação. Sim ou não? Peçam um pedido de indicação para a sua rede de contatos do celular. No Instagram. Faz um story, faz lá um vídeo. E faça o seu pedido de indicação lá. Para os seus contatos. É de graça, eles te conhecem.
eles já poderão indicar pessoas para vocês, não só os daqui, os amigos que valem ouro. Então, o primeiro nível de networking é o networking pessoal, direto, gratuito. Vocês todos, nós temos uma mina de ouro que está na palma da mão, que é o nosso celular, onde temos os contatos e a possibilidade de fazer vídeos, nos comunicar com todos eles e assim por diante. Comece por lá. Nível 2, networking de eventos. Eu considero esse nível 2 como medalha de bronze, vamos dizer. Networking pessoal, pedras preciosas. Networking de evento, bronze. Networking de evento, nós podemos ali gerar visibilidade. Rodadas de negócios que acontecem por aí. Na verdade, a própria associação comercial promove rodadas de negócios e outros eventos. Então, é uma oportunidade de visibilidade que você pode fazer networking com aquelas pessoas que estão naquele evento. Normalmente são baixo investimento. Se o networking pessoal é gratuito, o de eventos é de baixo investimento. Hoje nós temos aqui convidados que vieram aqui. Para eles, é um evento de baixo investimento. E eles podem fazer networking com todos vocês, especialmente logo após a reunião aqui. Conversa com um, com o outro, se apresenta, entrega o material publicitário, pega o contato, manda mensagem depois e assim por diante. Então, temos que sair de dentro de casa, ir para os eventos, gera visibilidade, é o nível 2. Networking. Gente, networking abre portas que não temos. Networking nos dá acesso a pessoas. Um exemplo que eu trago também a vocês. Certa vez eu paguei 12 mil reais para fazer parte do grupo do Carlos Wizard, um grupo de networking. Aqui, quem veio hoje pela primeira vez está pagando 40 reais. Eu, para entrar naquele grupo, eu paguei 12 mil. Se me valeu a pena? Sim, porque lá eu fiz um cliente para a minha advocacia que me gerou 50 mil de honorários. Depois eu dei uma palestra para o grupo, a convite do próprio Wizard, e gerou um outro contato para mim de uma diretora de gravadoras do Brasil, que hoje está me abrindo certas portas, que ontem até conversei com algumas pessoas sobre isso, Donizete, né? Comentei, Wagner. É networking, gente, abrem portas que nós não temos. Nível 3. Quer dar água aqui, querido? Obrigado. Muito obrigado. Gente, uma salva de palmas para o Natanael. Como sempre, né? Natanael é diferenciado. Tem um coração maravilhoso. Nível 3 de networking é o networking de grupo. Medalha de prata. No networking de grupo, vou dar um exemplo aqui, BNI. Medalha de prata. Nível 3. Muito bom. Gera relacionamentos, gera indicações, visa a rede de contatos dos integrantes do grupo. É o networking de grupo. Eu estou dando um exemplo, BNI é um exemplo. Tem outros exemplos de networking de grupo. Tem grupos aí de mulheres empreendedoras, né? Então, é o nível 3, medalha de prata, excelente. São oportunidades também. E aqui é interessante esse tipo de networking, de grupo, porque não visa apenas os integrantes do grupo, visa a rede de contatos de cada um. Então é uma coisa extraordinária, você multiplica ainda mais as oportunidades. O nível 4 de networking é o de clube de negócios, como este nosso. Isso aqui é medalha de ouro. Por quê? Porque além de gerar relacionamentos, indicações, visa também a rede de contatos de cada um. Além disso, gera o quê? Dinheiro.
Todos passam a ser sócios uns dos outros. Gente, aqui hoje você está se deparando com 42 sócios. Estão entendendo, sim ou não? Então, por exemplo, quem é do grupo 2, você tem no seu portfólio agora clínicas odontológicas, aqui do Dr. Antônio. E se você indicar clientes para a rede de clínicas que ele tem, você vai fazer dinheiro. Por quê? Porque todos nós somos sócios dele, sócios de todos. Estão entendendo, sim ou não? Sim. Ontem eu fechei um cliente essa semana, mensalista, um condomínio. Passei para o Dr. Renato. O condomínio vai pagar todo mês uma mensalidade para a advocacia deles. Eu vou ganhar dinheiro com isso. Todo mês. Sim ou não? E olha só que interessante. Somos advogados, 2 advocacias, e já geramos clientes. Eles já geraram clientes para mim e eu já gerei clientes para eles. Não somos adversários aqui, concorrentes. Somos aqui parceiros, sócios de negócios. Todos aqui. Então, o nível 4 é este modelo do Clube Amigos que Valem Ouro, onde temos não só amigos de grupo, mas temos sócios de negócios. Então, isso é medalha de ouro. É por isso que aqui os amigos valem ouro. Sim ou não? Sim. Vamos para o 5º nível de networking? Então já falamos o primeiro nível, que é o nível pessoal. O segundo nível de networking é o networking de eventos. O nível 3 é o networking de grupos, do tipo BNI. Eu sou grato ao BNI, gente. Aprendi muita coisa lá. Nos colocou aqui, né? Olha só. Mas como foi dito no começo pelo Dr. Vitor, nós melhoramos o processo, evoluímos e trouxemos o nível 4, que é negócios, dinheiro, para todo mundo. Todo mundo ganha. E veja, eu vou ganhar dinheiro todo mês com a advocacia deles, nesse contrato que fechamos e compartilhamos. Mas não só eu. Todos do grupo 2 vão ganhar uma parte dessa mensalidade. Todos ganham. Mas, gente, vou para o nível 5 e vou finalizar. Quero falar para vocês do networking sobrenatural. Esse é o mais poderoso. Esse é do tipo ródio. Ródio hoje é o metal mais precioso que existe no mundo. Chegou a valer 17 vezes o ouro. E o Felipe Ramírez, não é? A empresa dele trabalha com ouro, com dólar, com euro. Ouro vale bastante ou não vale? Vale. É um ótimo investimento ou não é? É. O ródio chegou a valer 17 vezes isso. Então, como é o metal mais precioso, eu atribuí para o networking nível 5, que é o networking sobrenatural. Esse networking é o networking com Deus. Não é o networking com um amigo que vale ouro. Não é o networking, os outros que você tem, os pessoais. Não é o networking num evento que você vai e conhece eventualmente alguém. Todos são conexões poderosas. Mas este aqui é mais poderoso ainda. É este networking. Meu pai, coincidentemente aos 20 anos, né? Falei da minha história aos 20. Mas ele aos 20, num certo dia do mês de setembro de 1966, aos 20 anos de idade, ele que tinha vindo do Piauí, num caminhão pau de arara,
Família retirante, portanto, vindo a morar em São Paulo, num cortiço. Pai dele alcoólatra, analfabeto. Ele só tinha a 4ª série primária, 20 anos de idade, falido, porque tinha tentado já 1 ano de agricultura lá. A seca acabou com tudo. Em São Paulo não tinha emprego naquele momento, desempregado já há um bom tempo. Desempregado, falido, nordestino, em cortiço, década de 60, qualquer nordestino era chamado de baiano, todos eram baianos. Sempre houve uma discriminação em relação aos nordestinos. Esse era ele. Sem estudo, sem padrinho, sem patrocinador. O pai depois abandona a família, vai embora. Fica minha avó e os 9 filhos abandonados naquele cortiço em São Paulo. Naquele dia de setembro de 1966, ele foi fazer uma entrevista de emprego. Quando volta no terminal rodoviário, percebe que não tinha o dinheiro todo para pagar o circular, o ônibus, para voltar lá para Vila Alpina, em São Paulo, onde ele morava. Então ele vai até o fiscal do terminal rodoviário e faz uma proposta para o fiscal. Olha, eu vim fazer uma entrevista aqui, não me apercebi que eu não teria o dinheiro todo para pagar o ônibus de volta. O senhor me permite entrar no ônibus? Eu deixo o meu relógio com o senhor aqui hoje. O senhor me permite entrar no ônibus? Amanhã eu volto para cá. Pago a passagem e o senhor me devolve o meu relógio. Aquele fiscal, com bastante deboche, desdém, pega ele pelo braço. Ele era um jovenzinho de 20 anos. Entra no ônibus, fala em alta voz para todo mundo. Vamos fazer uma vaquinha para o moço aqui, não tem dinheiro para pagar a passagem. Então ele, naquelas condições que falei a vocês, nordestino, morava num cortiço, sem o pai morando com eles mais, uma pobreza terrível, totalmente discriminado, agora humilhado ainda mais, se sentindo realmente um nada. Naquele ônibus ele toma uma decisão. E a decisão dele era cometer o suicídio naquele dia, pulando do viaduto do Chá. Em São Paulo, o viaduto do Chá ficou afamado por décadas. O viaduto dos suicidas. Depois pesquisem no Google que vocês vão ver. Essa foi a decisão dele. Ele foi naquele ônibus, indo para Vila Alpina, com essa decisão tomada. E hoje no Brasil, morrem 17 mil pessoas por suicídio por ano. Desses 17 mil brasileiros que morrem todo ano de suicídio, 1.000 são crianças de 10 a 19 anos de idade. Ou seja, mais de 3 por dia de crianças de 10 a 19 anos morrem por suicídio no Brasil. Atualmente no Brasil, 16 milhões de brasileiros estão padecendo de depressão. E depressão é a causa principal dos suicidas. Ele chega na Vila Alpina, na casa da irmã dele. Vocês têm mais 5 minutos? Ela olha para a cara dele, sem saber da decisão que estava na mente dele. E ela vê um jovem irmão dela, muito angustiado, um semblante carregado, triste, para baixo. Mal ela sabia da decisão dele naquele dia, que da casa dela ele iria cometer o suicídio.
Ela fala: Manuel, eu estou vendo que você está muito angustiado. Certa vez eu ganhei uma Bíblia, tá em cima do meu guarda-roupa. Pega lá, lê alguma coisa. De repente você fica mais em paz. Ele pega aquela Bíblia empoeirada, pela primeira vez na vida. Ele abre aquela Bíblia. E ali ele aprendeu a fazer o networking mais poderoso, o networking mais eficaz que existe. O networking com alguém que pode mudar a história de uma pessoa, de uma família. E quando ele abre aquela Bíblia pela primeira vez, abriu assim, correu os olhos e caiu em 3 versículos que estão registrados em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. E ali é um registro que o evangelista fez das palavras que Jesus havia proferido. E as palavras que estavam ali eram as seguintes: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Aquelas palavras saltaram aos olhos dele. Ele creu absolutamente naquelas palavras. E uma alegria que ele nunca tinha experimentado na vida até então, uma alegria indizível, invadiu o coração dele naquela hora. E aquela decisão de suicídio foi extirpada, aquela angústia toda foi extirpada do coração dele, e o semblante dele mudou naquela hora. A irmã dele olhou para a cara dele e viu um outro homem naquela hora, um semblante diferente, um brilho nele. E falou: Manuel, o que está acontecendo? Ele tinha acabado de fazer um networking com a pessoa mais poderosa que existe, que é quem de fato nos conhece e nos ama, que é quem pode pegar um falido e transformar num homem bem-sucedido, que pode pegar um suicida e mudar a história dele. Ao invés dele sair da casa dela e ir para o viaduto do chá cometer o suicídio, não. A atitude foi outra. Lembrem-se que era um homem falido, desempregado, morando em Cortiço, nordestino, com a 4ª série primária. Um mês depois desse dia em que ele teve esse networking com Cristo, a Kombi da Volkswagen, lá de São Bernardo do Campo, bateu lá na casa da minha tia, da irmã dele, porque ele tinha deixado um currículo lá, chamando ele para trabalhar. Ele começa a trabalhar como auxiliar de pintura na Volks, em 66. Lá ele ficou até 1987, 21 anos. E ele já estava na engenharia da Volks, nessa trajetória. Ele fez o ginásio por fascículos pelo correio, depois de casado já com a minha mãe. O colegial por fascículos pelo correio. Ele se formou no direito aos 40 anos de idade, em 1985. Em 87, aos 21 anos lá de Volks, ele então sai da Volkswagen, porque ele iria lá para o Piauí. Nós, na verdade, fomos de mudança. Porque ele queria levar para aquelas pessoas o mesmo networking que ele fez 21 anos antes, em 1966. Um networking que mudou a história dele e de uma família e de gerações. Hoje eu estou aqui, graças a esse networking. Porque se não fosse, ele teria cometido suicídio. Eu não existiria, porque ele não teria se casado com a minha mãe, não teria tido a minha irmã e nem teria tido a mim.
E eu tenho mais 2 filhos, o Breno, que muitos conhecem, que participa aqui, e a Ana Beatriz. Nada disso existiria. Nem vocês estariam aqui, porque quem fundou o clube fui eu, juntamente com o Mário. Por conta de um networking feito lá atrás. Então ele decide abrir mão da Volkswagen, da engenharia. Naquele momento já era carro do ano. Na época era Escort XR3, que era lançamento, sensação. Era sobrado do ano, que nós morávamos no Rude Ramos, em São Bernardo. Era tudo do ano já. Era outra história. Ele decide abandonar tudo aquilo e vamos para o Piauí, para o interior. Piauí é o estado mais pobre da Federação Brasileira. Disputa com o Maranhão. Os dois estão sempre disputando quem é mais pobre. E fomos para lá, para o interior do estado, que é mais pobre ainda. Para quê? Para evangelizar. Para ensinar aquelas pessoas a fazer o networking com Cristo. Os gerentes da Vox chamavam ele de louco. Você é louco. Você vai abandonar uma Vox, uma engenharia? Quem trabalhava na engenharia não usava mais a roupa de peão. Era outro naipe. Você vai largar tudo isso para lá, para aquele fim de mundo? E nós fomos. Ele já formado em direito. Então o que ele pensou? Vou advogar enquanto a gente ensina esse networking para as pessoas. Não passamos fome lá. Mas é certo que muitas vezes os honorários eram em forma de abóbora, girimum, cabrito, porco, galinha, que as pessoas lá não têm dinheiro. Elas têm criação, plantação. E assim estávamos vivendo. E enquanto isto, levando esse networking e mudando a história de muita gente lá. 2 anos, estou finalizando, 2 anos que estávamos lá, cumprindo essa missão. Aparece um concurso para juiz de direito no estado. Minha mãe fala, bem, você é tão inteligente, autodidata, sempre estudou sozinho. Por que você não presta esse concurso? Ele foi, verificou o edital, os requisitos, prestou o concurso, passou para ser juiz de direito. O louco agora era um juiz. O suicida agora era um juiz, salvando muitas pessoas através daquele networking que um dia ele aprendeu e ele estava compartilhando com as pessoas. Foi juiz até se aposentar, se aposentou como juiz. Salário integral. Os gerentes da Volks também se aposentaram. Sabe com que salário? Teto do INSS. Qual é o salário teto do INSS? Alguém sabe? 7 mil? Ele se aposentou ganhando 6 vezes mais do que os gerentes da Volkswagen. Esse networking, gente, vale a pena. Esse networking, de fato, pode mudar a história da sua vida, da sua família, da sua empresa. Vou finalizar ainda com mais um exemplo. Certa vez, depois que Jesus havia falecido, morreu, foi crucificado na cruz, todos aqui sabem da história. Chegando no capítulo 21 do Evangelho de São João, ali São João faz um registro muito interessante. Pedro e os outros discípulos voltaram a pescar, porque o Senhor havia sido crucificado, tinha morrido. Eles voltaram para pescar. Eu não sei se vocês conhecem essa história, mas Pedro e os outros, mais uns 6 discípulos junto com ele, passaram a noite inteira. E já estava amanhecendo. E um homem lá na praia
a mais ou menos 100 metros de distância daquele barco. Perguntou para aqueles discípulos que estavam no barco: e aí, vocês pescaram alguma coisa? E eles: passamos a noite inteira, a madrugada toda, e não pescamos nada. Aquele homem dá uma direção para ele: lança a rede do lado direito do barco. Eles lançaram a rede do lado direito do barco e vieram 153 peixes grandes. E eles perceberam que aquele homem que estava na praia era exatamente o Senhor. E por que eu estou contando essa história para vocês? Ele é o dono do cardume. Ele dá ordens para o cardume: pulem para a rede. Ele pode dar ordens para a carteira de clientes que você precisa. Ele vai dar ordem para essa carteira de clientes: pulem para dentro da clínica dele, para dentro do consultório dela, para dentro da empresa dele. Ele tem poder para dar essa ordem. Para quem esse meio que ele dá essa ordem? Ele é o dono do cardume, dono dos peixes, dono dos clientes. Para quem ele dá essa ordem? Tem uma chave importante. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Lá fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus, vírgula, porquanto todo aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe, vírgula, e que se torna recompensador daqueles que o buscam. Essa é a chave. Qual? Crer e buscar. Quando falamos de oportunidades, lembra do início da palestra aqui? Quanto mais oportunidades, mais faturamento. Quando falamos de oportunidades, muitas vezes o que vem na mente das pessoas é algo que vai, quem sabe, aparecer. Ou seja, nós ficamos numa atitude passiva, esperando que uma oportunidade apareça. Oportunidades nós devemos criar. Então, quando você faz a reunião B2B, você está criando oportunidades. Estão entendendo, sim ou não? E você pode ter 42 reuniões B2B. Você vai gerando, criando oportunidades. Ou seja, tem que ter uma proatividade. Neste networking sobrenatural, a mesma coisa. Ah, Deus sabe de tudo, sabe. Mas se você e eu não tiver uma atitude proativa de buscar esta oportunidade, que é Ele, este networking, que é Ele, nada vai acontecer. Ele é um Deus de princípios, e o princípio está aí. Primeiro, crer nele. Segundo, buscá-lo. Se assim você e eu quiser que Ele dê o comando para o cardume de peixes, que são os clientes, entrem para a rede dele, para a empresa dele, para o consultório dele, para o escritório dele. Isso é sem medidas. Quantos clientes você está tentando? Talvez você está buscando ter um cliente na semana, um cliente no mês. Naquele dia, naquela hora, ele deu 153 de uma vez. Talvez você está se limitando a pensar em prospectar, em conquistar, em ter um cliente. Você pode abrir a sua mente, exercitar essa fé. E ao invés de você ter um, você pode ter 153. Você pode ter milhares. Você pode sair de uma situação de suicida, de um nada,
para um juiz de direito, uma autoridade ganhando 6 vezes mais do que aqueles que se acham que são alguma coisa. Esse é o networking nível 5, é o networking sobrenatural. Faça esse networking, faça um teste, é de graça. Você não vai ficar mais feio e nem mais pobre ao fazer esse networking. Tenta. Eu não sei, não tem problema. Fale do seu jeito com ele neste networking e deixa ele agir para ver se não vai começar a ter mais peixes ainda na sua rede e faturamento por consequência. Se você me permite, quero abençoar vocês. Curve a sua cabeça, feche os olhos. Vamos iniciar a fazer esse networking a partir de já. Senhor, eu quero te dar graças por esta manhã. O Senhor marcou esse dia. O Senhor marcou esta reunião. E o Senhor trouxe aqui essas pessoas. Porque eu sei muito bem, o Senhor ama cada um de nós, cada um que está aqui. Nada é à toa por acaso. Então, Senhor, eu quero invocar o seu nome aqui, o teu Espírito, para que o Senhor possa manifestar o teu amor, a tua paz, que só o Senhor sabe dar. Que cada coração que está aqui possa experimentar este seu amor tão especial, essa paz, essa alegria. Que cada um possa, Senhor, aprender a se conectar contigo, a fazer um networking com o Senhor, porque o Senhor tem todo o poder para salvar o suicida, para libertar pessoas, para mudar a história de vida, de famílias, para dar ordem ao cardume de peixes, de clientes, a nos colocar em posições que nem imaginamos. O Senhor tem todo o poder para isso. Que o Senhor possa então visitar cada um de nós. Senhor, eu ministro a sua bênção sobre cada empreendedor que está aqui, sobre as empresas, os negócios, sobre as famílias que estão aqui, os seus lares. Senhor, venha sobre todos eles. Num tempo de apostasia, num tempo em que vivemos que muitas pessoas já nem creem mais, mas ainda assim, Senhor, estou aqui para mais uma vez propagar o teu nome, o teu reino, o teu evangelho, mas acima de tudo isso, o seu poder, a sua graça, o seu perdão, o seu amor. Aquele que se sente afastado, Senhor, que possa se sentir aproximado do Senhor a partir de já. Ministra o teu Espírito na vida de cada um. Ajude cada um a crer no Senhor, a te buscar, a desenvolver este networking contigo. Senhor, dê oportunidades para todos. A que a tua bênção seja transbordante, ó Deus, na vida de todos que estão aqui, no Clube Amigos que Valem Ouro. Nós reportamos a Ti, te damos toda a graça, toda a glória. Tu és digno de receber, Tu és o Senhor, o Deus Criador, Todo-Poderoso. Declaramos, e eu declaro a minha fé no Senhor, e nós te buscamos, dependemos do Senhor, humildemente. Nós não somos nada, mas o Senhor em nós tudo pode. Senhor, muito obrigado, mais uma vez. E eu oro no nome daquele que é poderoso, que de fato tem poder para nos abençoar, que é Jesus. Amém? E quem crê, diga amém. Amém. Maravilha. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês.